Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e já deixa o seu like porque o que vem hoje é muito interessante. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade aqui no nosso projeto de jogo criado na GDevelop. Se você não assistiu os vídeos anteriores dessa série, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores para poder chegar no estágio atual que o nosso jogo se encontra. Bom, um inscrito havia me pedido para fazer uma animação de quando o personagem morre, porque aqui ele morre e reseta a fase de uma vez. Então ele pediu para que colocássemos uma animaçãozinha, né, da morte do nosso personagem. Então vamos fazer isso e depois também, ainda nesse vídeo, nós vamos colocar um menu inicial para o jogo, que vai ter a opção de iniciar um novo jogo e a opção de continuar. Só que a parte do sistema de continues do jogo, para que na medida que o jogador vai avançando, ele vai salvando o progresso, nós vamos fazer um outro vídeo para não ficar muita coisa. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa aqui que nós temos que lembrar que o sistema de morte do nosso personagem está funcionando da seguinte forma. Nós temos aqui uma variável vida, que é uma variável local do nosso personagem, está dentro do nosso objeto. E toda vez que ela fica igual ou menor a zero, a gente reseta a fase. Que no caso aqui, para o evento aqui da fase 1, está aqui para ele voltar, pausar e ir para a cena fase 1. Então é assim que funciona. Como agora nós vamos ter uma animação e a gente precisa que o jogo, a fase só seja resetada quando terminar uma animação específica do nosso personagem, então a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa mudar esse sistema. Então, ao invés da fase resetar quando a vida do personagem for menor ou igual a zero, a gente vai fazer quando a animação da morte do personagem acabar. Então, quando ela acabar, aí em si que ele vai resetar. Então, a gente vai ter que desfazer algumas coisas que fizemos em aulas anteriores e fazer algumas coisas extras. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente pode fazer essa animação do player ou dentro do nosso player, ou então, que é no caso aqui da animação, né, porque a gente tem a alma do player e a animação do player, ou então a gente pode fazer um sprite separado. E é o que eu vou fazer um sprite separado, e toda vez que colidir com um obstáculo, esse sprite aqui, tanto da alma do personagem quanto da animação, vai ser excluída da cena, então vai ser deletada, e no lugar desses dois objetos, vai entrar esse novo objeto, que é o objeto que tem a animação da morte. E aí quando acabar a animação dele, reseta a fase. Então vamos lá, eu vou criar aqui um novo objeto, que vai ser um sprite, e eu vou chamar de anima morte. Vamos clicar aqui para adicionar animação, clicar nesse quadradinho aqui. Vamos ver aqui nos gráficos, novos gráficos, personagem, e tem aqui morte. Eu vou deixar todos esses gráficos novos aqui no primeiro comentário aqui do nosso vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, né? Então beleza, vamos abrir, vamos dar um preview aqui, diminuir para 12 FPS. Então tá aí, uma animaçãozinha bem simples, como se ele estivesse reduzindo. Acho que seria interessante até se tivesse um efeito de opacidade, que ele fosse ficando mais transparente. Mas enfim, eu criei assim, então vamos deixar dessa forma mesmo. Ok, não precisa do loop. E aplicar. E já vou transformar esse objeto em um objeto global. Set_as global object. Beleza. Aqui onde eu tenho... Agora vamos fazer a parte da configuração, né? Aqui onde eu tenho resetar a fase quando a vida chegar igual a zero, aqui no evento da fase,
porque eu tenho que fazer isso para cada fase independente, porque cada fase que eu tiver e o personagem morrer, ele tem que voltar para aquela fase específica. Porque aqui a GDevelop ainda não tem uma... Pelo menos eu não encontrei, né, ainda, né, uma forma de fazer isso. Não tem uma forma de você resetar a fase atual. Você tem sempre que dizer para qual fase ele vai. Então aqui eu vou colocar resetar a fase quando a animação da morte do player, vou colocar aqui personagem chegar ao fim. Eu acho que tem esse evento, agora eu não me lembro, porque eu estou tão acostumado em utilizar eventos na GDevelop baseado no Construct que acabou que eu nem olhei se tinha, né, o tal do evento, né. Vamos ver aqui, ó, animação imagem. Tem aqui, ó, animação finalizada. Geralmente muita coisa que eu faço aqui na GDevelop é muito baseado no que eu sei de Construct. Então, só que tem vezes que você vai fazer uma coisa que tem no Construct, você vai fazer aqui e não tem. Tipo a parte do resetar a cena, né? Que no Construct tem, que é o resetar o layout, mas aqui não tinha. Então, tive que desenvolver todo um outro método, né? Então, beleza. Vamos colocar aqui, ó, adicionar condição, sprite, animação e imagens. Então, quando a animação finalizar, animação de quem? Animação da nossa anima morte. Quando ela finalizar, aí a gente vai para a fase 1. Então, vamos ver aqui, ó, cena, pausar e iniciar uma nova cena. Então, a gente pode ver aqui, ó, mudar cena. Pode ver aqui, pausar e iniciar uma nova cena mesmo. Vou colocar aqui, ó, fase 1. Acho que está minúsculo mesmo. Aqui está maiúsculo em caixa alta, mas se você vir aqui está minúsculo. Então, beleza. Toda vez que essa animação acabar, então vai iniciar. Deixa eu ver se não vai dar nenhum bug aqui, né? Porque senão às vezes a gente está jogando aqui, ele fica meio que resetando a fase direto. Então, beleza. Por enquanto tá correto. Agora a gente precisa chamar esse sprite aqui, né? Quando o nosso objeto colidir com os obstáculos, ele tem que chamar esse sprite. Então, os eventos do nosso personagem tá em eventos externos, tá aqui personagem, e eu tenho eventos da colisão de cada um desses objetos. Então, por exemplo, aqui, ó, colisão com os objetos. Na verdade, tá tudo aqui, né? Então, todos esses daqui, a gente tinha configurado para que quando ele colidisse, ele tirasse um ponto de vida do nosso personagem. Só que agora a gente não vai usar mais esse sistema de vida. A gente vai nos basear na animação. Só que vamos fazer um de teste primeiro. Então, eu vou pegar o precipício, que é esse objeto que eu tenho aqui. Eu vou trazer ele até mais para cima. Então, beleza. Então, aqui onde eu tenho a colisão da alma do personagem com o precipício, eu vou tirar essa ação de subtrair um ponto da variável vida, porque a gente não vai trabalhar mais com essa variável. Vamos alterar o sistema. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai excluir esse objeto. A gente vai excluir tanto a alma do personagem, que é o objeto que tem toda a configuração de movimento, e vamos excluir também a animação do personagem. Então vamos vir aqui, ó, ação comum para os objetos, objeto e deletar um objeto. Então o primeiro objeto que a gente vai deletar é a alma do personagem. Depois nós vamos também deletar, então aqui, ó, expressão comum, ação comum aos objetos, objeto, deletar objeto. Vamos deletar também a animação aqui, ó, anima underline player. Vamos testar aqui, vamos ver se ele exclui. Ele tem que excluir, porém ele vai se manter aqui no jogo. Ó. Deletou o objeto. Só que o jogo não acabou, mas eu não tenho mais os controles. Agora eu preciso, já que eu destruí os objetos, eu preciso chamar o objeto que tem a animação da morte do player. Porque aí quando chamar essa animação, a animação vai aparecer. E quando a animação finalizar, ele vai resetar a fase.
vai ser até mais simples, né, do que esse sistema aí de vida e tal. Então, beleza, agora adicionar uma nova ação e vamos criar um objeto. Então, ação comum aos objetos, objeto e create an object. Qual objeto que a gente vai criar? A anima morte, né, que é o que tem a animação da morte. Qual vai ser a posição XY desse objeto? Vai ser a mesma posição XY no nosso player. Então, a gente vai vir aqui no 1, 2, 3, sobe aqui para o alto e expressão comuns para os objetos. Então, tá aqui, objeto, vamos procurar aqui position, posição, né? Então, X position. Qual objeto? Alma do personagem, então ele vai criar ali em cima. E a posição Y, a gente copia aqui, cola e substitui de X para Y. A layer vai ser essa layer básica mesmo. Então vamos ver aqui se funcionou, se está tudo dentro do time correto. Olha lá, ó. Agora ele colide, ele chama a animação da morte do player e depois que a animação termina é que ele reseta. Então funcionou. Agora o que eu tenho que fazer basicamente é substituir esses eventos aqui, substituir esses daqui, né? Então eu vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou jogar um para cá, depois eu peguei esse aqui, deixa eu tirar todos estes. Agora esse aqui deletar o Anima Player, Ctrl C, Ctrl V, arrasta para o local e um desse aqui de criar o nosso objeto. Beleza. Agora eu vou fazer o mesmo para os demais. Pego aqui, deletar o objeto, Ctrl C, Ctrl V, jogo para esse segundo. Agora deletar o Anima Player, Ctrl C, Ctrl V, e assim eu vou fazendo uma cópia de cada uma dessas ações para cada um desses eventos de colisão com diferentes objetos, né? Aqui. Agora criar o objeto. Porque assim eu vou ter para cada objeto que eu colidir, eu vou ter essas opções aqui. Então, beleza. Agora vamos testar direito, ver se vai funcionar para todos os objetos. Vamos testar ali para ver se ele morre. Opa, esqueci de pular. Ali, deu certo. Então, ali com qualquer objeto, ele vai executar essa animaçãozinha. Vamos esperar aqui, vamos passar essa parte, testar com os outros que eu tenho ali também. Então, essa serra foi, provavelmente vai funcionar com todos, né? Mas só para garantir mesmo que de fato vai funcionar. Então, beleza. Então, a parte da animação está aí. Então, o que a gente fez foi substituir. Aí, para cada fase que você criar, você tem que colocar esses eventos aqui, ó, movimento de câmera, tem que colocar esse evento, então você pode copiar e colar alterando o nome da fase. Então, por exemplo, quando eu estiver colocando esse mesmo evento aqui na fase 2, eu tenho que substituir aqui de fase 1 para a fase 2, porque aí se ele morrer na fase 2, ele vai para a fase 2. Se ele morrer na fase 3, ele vai para a fase 3. Então, beleza. Agora, como eu havia dito, vamos criar aqui a base para a gente poder fazer o nosso sistema de continue, né? Então, o que eu vou fazer? Vou criar primeiro uma nova cena. Então, vamos criar aqui uma nova cena. Essa cena, dá um rename nela para menu. Vai ser um menu bem simples que eu vou fazer. Deixa eu jogar ele para cima também. Então, move up. E aqui, move up. Beleza, tá aí. Vamos criar aqui um menu. Vai ser esse tamanho mesmo. Primeiro eu vou jogar um fundo aqui. Então, eu vou pegar esse objeto, vou arrastar para cá. Eu tenho que encontrar qual que é a animação que tem o fundo, né? Então, é a animação 5. No caso aqui, o meu é 5, né? Tem que colocar a animação que corresponde a esse fundo todo escuro.
Vamos ativar aqui a grade, Show Grid. A gente coloca aqui, no fundo escuro. Vou colocar também, deixa eu pegar aqui a animação do player, eu vou jogar aqui, e eu quero colocar a animação dele correndo. A animação dele correndo não, vai ser essa animação aqui, ó, dele pulando, né? Que é a animação 2. Animação 2. Vamos ver aqui. Que o meu menu vai ser basicamente isso aqui e os textos aqui embaixo. Então vai ser um menu muito simples mesmo. Já que é um jogo minimalista, a gente pode fazer também um menu mais simplificado, né? Com visual mais simples. E que ao mesmo tempo seja bonito, tenha uma certa elegância. Beleza, agora vamos criar as opções do nosso menu. Que vai ser o texto, né, novo jogo e continue. Então vamos clicar aqui para adicionar objeto, sprite. Então vamos colocar aqui, ó, texto, então, text, underline, vou chamar aqui de novo jogo, né, novo jogo. Clicar aqui no mais, nesse primeiro eu vou vir aqui gráficos, novos gráficos, tenho aqui menu, eu vou pegar esse aqui, ó, novo jogo. Beleza. Depois vou criar uma nova animação, tá aqui. E nessa nova animação eu também vou lá no novo jogo, né? Vou pegar, eu tenho essas duas opções, novo jogo 1, novo jogo 2. Então vou pegar os dois e vou colocar. Aí eu vou aplicar aqui o loop, vou dar um preview aqui. Diminuir aqui para 12, porque aí ele fica piscando, ó, de rosa e branco. Então, beleza. Vamos aplicar. Aqui a gente não precisa transformar no objeto global, porque é um objeto que vai estar só nessa cena mesmo. Vamos colocar ele aqui. Bem minimalista. Agora eu vou colocar o outro objeto, que vai ser o text. E ela não seria nem ser text, né? Porque não é um texto de fato, é um sprite, né? Vou chamar de continue. Fazer a mesma coisa. Vou criar a primeira animação. Então aqui, novos gráficos, menu. Então tá aqui o continuar, que é esse que está só rosa. E depois vou criar uma nova animação. Tá no mesmo local. E vou pegar o continuar 1 e o continuar 2. Vou aplicar o loop, preview e diminuir para 12 fps. Então, ok e aplicar. Vamos jogar ele aqui para essa região aqui. Ver se eles estão alinhados. Deve que fique bem alinhado. Vou ativar aqui a grade, que eu consigo ajustar eles de forma a deixar mais alinhado. Beleza. Selecionar todos, tentar colocar aqui mais no meio da minha cena. Não precisa ficar exatamente no meio, mas o mais para o meio possível. Então tá aí. Agora eu quero configurar a opção que eu vou ter selecionado. Então, por exemplo, quando eu tiver na opção novo jogo, ele vai piscar. Quando eu tiver na opção continuar, ele vai piscar e o novo jogo vai ficar parado. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável e essa variável vai ser para definir qual opção do meu menu que está selecionado. Então, vai ser a variável vai ter o valor 1 e 0. Se ela for igual a 1, o novo jogo está selecionado, então quando eu apertar Enter com essa opção selecionada, ele vai para a primeira fase. Se a variável do menu tiver igual a 2, então a opção continuar vai estar selecionada,
logo ela vai estar piscando, e quando eu apertar Enter com essa opção selecionada, com essa variável sendo o valor 2, ele vai para a última fase que eu joguei, que é algo que a gente vai configurar na próxima aula, né? No próximo vídeo. Essa variável, eu posso fazer tanto ela global quanto uma variável local. Eu vou fazer uma variável local. Por quê? Se eu fizer uma variável global que vai funcionar só no menu, não tem muito porquê ter uma variável global que vai funcionar somente nessa cena. Então eu vou colocar essa variável dentro desse objeto, que é o objeto novo jogo. Então eu vou criar ela aqui, lá dentro, porque aí ela vai funcionar só nessa cena, e caso eu voltar para essa cena, ele vai meio que resetar automaticamente. Então eu não preciso salvar essa informação durante todo o jogo, né? Então por isso que existe essa... Na verdade não é só por isso, né? Mas você tem que ter essa mentalidade na hora de criar suas variáveis. Tem que ver se é uma variável que é melhor deixar ela local, uma variável dentro do objeto, que não vai ser mantida durante o jogo, ou se ela precisa ser uma variável global que precisa se manter durante todo o jogo. Nesse caso aqui, como é uma variável que vai ser usada só no menu, não justifica eu colocar como uma variável global e ocupar um espaço na memória, mesmo que seja pequeno, para armazenar uma informação que eu não vou usar ela mais, vou usar só uma vez. Então vou vir aqui, ó. Vamos colocar aqui nesse de continue, né? Então vou clicar nos 3 pontinhos e editar as variáveis do objeto. Vamos criar e vamos chamar de menu. O valor dela vai ser igual a 1, porque começa sempre com a primeira opção selecionada. Então beleza. Agora eu vou dizer o seguinte, aqui no meu evento, no meu menu de eventos. Vou criar aqui um evento, e esse evento eu vou colocar o seguinte, eu vou adicionar condição e vou definir, vou vir aqui, condição comuns para os objetos, variáveis, porque a variável está dentro do objeto, a variável que eu quero verificar, valor de uma variável de objeto. Qual o objeto que tem essa variável? É o objeto novo jogo. Na verdade não é ele, né? É o outro objeto. Continue. Isso. Objeto text continue. A variável é o menu e eu quero verificar se ela é igual a 1. Se ela for igual a 1, o que vai acontecer? O meu objeto novo jogo vai ficar piscando, ou seja, ele vai para a animação 1, que é baseado aqui, ó. Animação 0, animação 1, que é que fica piscando. Então, se a variável do menu for igual a 1, do texto, né, que é a variável menu, eu vou fazer uma ação de sprite, animação de imagens e change the animation, que vai ser a animação do novo jogo, que passa a ser igual a 1. Ok. Então vamos testar. Ele está piscando. Por quê? Porque essa variável a variável começa com o valor 1. Então beleza, agora eu vou colocar uma outra condição, eu vou copiar dar um Ctrl C, Ctrl V, e eu vou inverter aqui, ó, se ele não for igual a 1, aí essa animação vai ser igual a 0. Então se for igual a 1, beleza, vai ser a animação 1, que é a animação piscando. Se for um valor diferente, vai ser igual a 0. Beleza, vou criar aqui um comentário. Vai ser mudar a animação do novo jogo. Agora eu vou criar um para mudar a animação do continuar. Aí o que eu vou fazer aqui? Na verdade eu posso utilizar esse aqui mesmo. Vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de inverter essa condição aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar tudo. Vou fazer o seguinte.
eu ia fazer independente para cada um, eu vou fazer o seguinte. Quando a variável menu for igual a 1, a animação do text novo jogo vai ser igual a 1 e a do continuar vai ser igual a 0. Então, vou adicionar uma nova ação, sprite, animação em imagens e mudar a animação. Vai ser o text continue, que vai ser igual a 0. Ou seja, quando aqui for 1, o novo jogo vai ser igual a 1 e o continue vai ser igual a 0. Quando aqui for igual a 2, vai ser o contrário. Vou até fazer o seguinte, ó, vou só copiar e colar, e aqui eu vou substituir, ó, de 1 para 2 e aqui de 1 para 0 e este de 0 para 1. Porque assim eu inverto a situação, né? Então, beleza, aqui, ó, a variável é 1, então é esse que pisca. Se eu trocar o valor dessa variável para 2, por exemplo, então quem tem que piscar é o de baixo, o de cima fica normal. Olha lá. Então, beleza. Até esse ponto funcionando. Vamos voltar ela aqui para ser igual a 1. Agora eu preciso fazer... tá aqui. Eu preciso fazer com que, ao apertar a tecla para cima e para baixo do meu teclado, eu altere essa variável. Então, por exemplo, quando eu apertar para baixo, eu posso fazer com que ele adicione um ponto. Então, se a variável é 1, eu aperto para baixo, ele adiciona um ponto. Ela vai para 2. Se eu aperto para cima, ele precisa voltar para 1, então eu vou subtrair um ponto, ele volta para 1. Só que se eu apertar para cima de novo, ele vai para 0. Depois, menos 1, menos 2. Mesma coisa, se eu for apertando para baixo, ele vai de 1 para 2, 2, depois 3, 4, 5, que são valores que a gente não vai utilizar. Então, eu preciso fazer com que modifique, eu faça essa adição e subtração para alterar o valor da variável de 1 para 2. E também preciso que eu crie um limite. Então, o mínimo do valor vai ser 1 e o máximo vai ser 2. Então, vamos fazer isso aqui aos poucos para ficar mais fácil. Então, vamos colocar aqui, ó, mudar a opção do menu, colocar aqui, ó, valor da variável com base nas setas do teclado. Então, beleza. Então, vamos adicionar aqui uma ação, um evento, né? Esse evento vai ser de keyboard e key pressed. Vai ser a tecla... Vamos começar para baixo, então vai ser down. Vou apertar a tecla down para baixo. O que vai acontecer? Eu vou adicionar uma ação. Eu vou adicionar um ponto àquela variável. Então, expressão como usar os objetos, ação como usar os objetos. Variáveis, porque é uma variável dentro do objeto, modificar a variável de um objeto. Qual objeto? Text continue, que é o objeto que tem a variável. A variável vai ser menu, e o que eu vou fazer vai ser adicionar. Deixa eu conferir aqui se está gravando. Tá. Porque dependendo da tecla que eu aperto, ele acaba parando de gravar, né? Porque eu tenho uns atalhos aqui. Então, eu vou adicionar o quê? Vou adicionar um ponto. Então, vamos testar ali para a gente ver, rapidinho. Então, beleza, aqui a variável está com o valor 1, então ele fica piscando um novo jogo. Se eu apertar para baixo, essa variável vai para 2, e como ela fica igual a 2, o de baixo pisca e o de cima fica sem piscar. Vamos testar? Olha lá, funcionou. Agora eu preciso fazer com que ele volte, porque aqui ele não volta e nem muda, né? Não vai para lado nenhum. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu preciso fazer ele voltar, então eu vou copiar esse evento, Ctrl C, Ctrl V, e ao invés de key down, eu vou colocar up agora. Tá aqui, up. Ok. E ao invés de ser mais 1, eu vou colocar menos. Então, subtract. Vamos testar ali. Agora eu consigo ir e voltar.
Só que se eu for apertando para baixo, depois eu aperto para cima ele não volta. Eu tenho que apertar várias vezes para cima para ele voltar. Porque o que acontece? Aqui, ó, 1, 2, é o valor da variável. Se eu apertar novamente ele vai para 3, 4, 5. Então se eu apertar para cima, ele não vai para 1, ele vai para 4, agora que ele provavelmente está, 4, 3, 2, e agora sim ele volta para 1. Ou seja, a variável está se expandindo, ela consegue ir tanto para frente, né, aumentar o valor, quanto diminuir. Então eu estou aqui, ó, 1, agora 0, menos 1, menos 2. Apertar para baixo, vai adicionar 1, está menos 2, então menos 2, menos 1, 0. Agora já veio aqui para o 2, né? Eu errei na contagem. Mas enfim, o que eu preciso fazer é um limite. Então eu vou criar um comentário que vai ser limitar o valor da variável. Então eu vou colocar um evento e esse evento eu vou dizer o seguinte. Vamos vir aqui na condições comuns aos objetos, variável, valor da variável de um objeto. O objeto é o continue e a variável é o menu. Eu vou colocar o seguinte, se ele for menor ou igual, aqui, ó, menor ou igual a 0, ou seja, se ele tiver no 1 e eu apertar para cima, ele iria para 0. Só que isso aqui eu vou impedir que ele vá para 0. Então, quando ele chega no 0, o que vai acontecer? A gente pode fazer com que ele se permaneça no 1, ou então a gente pode fazer que quando, por exemplo, a gente está no novo jogo e aperta para cima, ele vem para baixo, como se ele estivesse rodando, né? Tá aqui. Ao invés de ele ir para cima, ele vem aqui para baixo. Assim, ó, fazendo um loop. Mesma coisa a gente pode fazer depois, quando ele vier para baixo, ele volta para cima. Então, beleza. Quando ele for menor ou igual a 0, eu quero alterar o valor dessa variável. Essa variável está nos objetos. Aqui, variável. Modificar a variável de um objeto. Do objeto continue e variável menu. Eu quero, então, que a variável seja igual a 2. Então, sempre que ela for igual a 0 ou menor, ele vai ser igual a 2. Então, vamos testar aqui. Ó. Aqui está 1. Apertou para cima. Está dando algum bug aqui. Ah, sim. Uma coisa que eu tenho que fazer aqui também, para resolver, eu vou colocar uma nova condição que vai ser avançado, trigger once while true. Tanto para esse down key press quanto o up key press. Porque senão ele fica executando sem parar a ação, né? Agora sim, ó. Se eu for apertando para cima, ele, ao invés de subir, né, ele volta para o de baixo. Então, beleza. Agora eu quero fazer o mesmo para limitar o máximo que essa variável pode chegar. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui na condição eu vou dar um duplo clique e agora vai ser maior ou igual. Maior ou igual a 3, porque o 2 a gente usa. Aí ele vai voltar para o valor igual a 1. Então, vamos testar aqui. Então, se eu for apertando para baixo, ele volta para cima. Se eu for apertando para cima, ele volta para baixo. Então aqui tem essas duas opções apenas. Vou mudar um pouco aqui o visual aqui desse menu. Vou trazer essa parte um pouco mais para baixo. Tô achando muito junto. Trazer aqui essa parte também. Beleza. Agora eu preciso fazer que quando eu apertar aqui em novo jogo, ele vai para a fase 1. Quando eu apertar em continuar, ele vai para uma cena, que essa cena vai servir para ele calcular, meio que carregar o estado que foi salvo do jogo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro trabalhar aqui quando ele estiver nessa opção. Então vamos criar aqui opções de direcionamento do menu.
adicionar aqui um evento. Esse evento aqui vai ser agora de apertar a tecla Enter. Então, keyboard, key pressed, colocar aqui, ó, Enter. Será se eu não tenho Enter? Eu acho que eu não tenho Enter, não. Eu acho que eu não tenho Enter. Então, qual tecla que eu posso colocar? Talvez até tenha o Enter, mas talvez esteja com um nome diferente, né? Escape, Space, Return. Será se é esse Return? Talvez seja. Porque dependendo do lugar eles chamam de Return, né? Porque é a tecla que você vai para baixo e volta. Vamos ver se é essa daqui. Talvez o Enter seja o Return. Se não for, a gente coloca alguma outra tecla para servir. Vou colocar também um Trigger on Swipe Through. Apesar que não tem tanta necessidade, mas é sempre bom, né? E agora eu vou colocar a seguinte condição. Vai ser quando eu apertar a tecla... Na verdade vai ser um subevento, né? Vamos colocar aqui um subevento. Vão ser dois subeventos. Um para caso o valor da variável for igual a 1 e um para caso o valor da variável for igual a 2, né? Se essa variável for igual a 1, então vamos adicionar aqui condição comuns aos objetos de variável do continue, que é a variável menu. Se ela for igual a 0, a 1, melhor, que é a opção novo jogo, então ele vai para a cena fase 1. Então, adicionar ação, cena e pausar e iniciar uma nova cena. Qual cena? Fase 1, porque está começando um novo jogo, então começa do início, né? Obviamente. Então vamos testar aqui, vamos ver se esse return de fato é o Enter. É o Enter mesmo. É porque às vezes coloca um nome diferente. Esse return, se você olhar aí no próprio Enter, ele tem uma seta, como se ele estivesse voltando, né? É porque o teclado ele é baseado, ele foi feito baseado na digitação. Então é a tecla que você vai digitando e quando você aperta ele volta, ele desce uma linha e volta para trás. Por isso ele tem essa seta, né? Que é descer uma linha, voltar para o início da folha, né? É como se fosse nas máquinas de escrever aquela engrenagem. Você digitou, tocou o sininho ali, chegou no final da folha, tem uma engrenagem, uma alavanca que você puxa, você volta para o início da folha, né? A máquina volta para o início da folha e ao mesmo tempo ela dá uma giradinha, que é para você descer. Ele faz esses dois movimentos, que é como se fosse o Enter aqui. Só uma informação simples aqui, só para você entender melhor essas coisas. Então, beleza. Vou fazer outro teste aqui. Se eu tiver aqui em continuar, ele não vai para lugar nenhum. E se ele tiver aqui em novo jogo, ele vai para o novo jogo. Bom, deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tem. 38 minutos. Essa outra parte do continue, eu vou deixar para a próxima aula, porque o que a gente vai fazer basicamente é criar uma nova cena. E essa cena, que vai ser bem simples, ela vai servir ela vai fazer duas coisas. Ela vai carregar o valor que foi salvo, e quando ela carregar o valor que foi salvo, o jogador vai ser direcionado para a última fase que ele jogou, para a última parte do jogo que ele jogou. Só que se não tiver nada salvo, ele vai para a primeira fase. Aí no caso a gente vai criar meio que uma cena de transição. Entrou naquela cena, ele executa essa operação e depois ou ele vai para a cena específica ou não. Ou talvez eu faça de forma diferente. Talvez a gente coloque aqui também, porque no caso a gente vai ter que fazer, né, um subevento aqui, que é a condição caso a variável menu for igual a 1, a gente tem que fazer caso a variável menu for igual a 2. Talvez dê para a gente colocar tudo aqui também, ó, tudo junto nesse espaço. Ou não. Eu vou fazer alguns testes ainda para ver a melhor forma da gente criar o sistema de continue aqui para o nosso jogo. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo e também de toda a série que a gente está fazendo, deixa o seu like,
Deixe seu comentário também falando o que você achou, o que você está achando dessa série de vídeos. Se inscreva no canal, ative a notificação para receber as atualizações. Também compartilhe com seus amigos e acesse o nosso site indiepower.com.br, que lá tem coisas bem interessantes para você. Então eu recomendo que sempre você acesse o nosso site, porque lá tem podcast, tem outros vídeos. Na verdade, até atualmente, nessa data, não tem todos os vídeos do canal cadastrados lá na nossa seção de vídeos. Mas eu vou tirar um tempo para poder cadastrar todos os nossos vídeos do canal. Lá no site você tem um espaço para poder encontrar tudo que você precisa sobre a IndiePower. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.